Vamos nessa? Fala, fera! Pô, segundona, vamos falar do UFC, que foi no sábado agora, e daqui a pouquinho a gente tem o Silvio Behring para bater um papo com a gente. Então ele tá esperando, vamos só correr aqui e falar rapidinho do card. Nada muito sensacional aconteceu, era um card fraco, né? A não ser pela luta do Davidson, que era para ser um title fight, e acabou miando, né? Só valia o título pro Joseph. Porque ele não bateu o peso. Bom, a primeira luta do card principal foi o Grant Dawson contra o Derek Minor. Você chegou a ver essa luta aqui? Não, eu só vi o submission, o highlight submission. Como é que foi? Eu não peguei, eu acabei não pegando. Ele pegou, o Grant Dawson pegou no mata-leão. Foi no Pegou mata-leão? as costas, foi rápido no segundo round, no início do segundo round. O Grant Dawson é um cara muito duro e eu já tinha visto as lutas dele e tal, mas eu não consegui, eu não lembro o que eu tava fazendo, cara, e eu não consegui chegar a tempo pra ver. Eu tava mais interessado nas lutas dos brasileiros, entendeu? Aí tinha a Megan Anderson, que lutou com a Cyborg, meio de último minuto, assim, no UFC. Ela pô, não sei, 2 dias de aviso, 3 dias. Foi meio que uma substituta e se eu posso estar falando besteira também, mas eu acho que foi esse o caso. Ela entrou, não fez feio, cara, contra a Cyborg, sem camp, sem nada, ela foi bem. E a brasileira Norma Dumont, ela veio forte, cara, ela veio bem forte, ela é uma campeã de sambo lá no Brasil, que não é muito tradicional no Brasil, né, cara, mas a gente respeita a arte, né, pô? Tipo, é o Khabib, né, cara? O Khabib é campeão de sambo, o próprio Fedor Emelianenko é bem popular na Rússia. Você já... Uma coisa... Já treinei com os caras, eu moro aqui no Londres, já treinei com os cursos do sambo. Como que é a parada? É um wrestling mais... É um wrestling com bastante ataque de perna. Eles são bem focados em chave de calcanhar, chave de pé, mas sem não são tão refinados quanto a nossa galera também, não. Tipo, nada a ver com jiu-jitsu, é mais um... Se tiver que comparar com alguma arte, compara com o quê? Cara, é a mistura Cara, é a mistura de... Pô, que eles usam a parte de cima do kimono, né? Aham. Então é a mistura de judô com wrestling, podendo fazer algumas finalizações. Entendi. Então Mas eles são bons, eles são focados em chave de pé. Entendi. E bom pra botar no chão também e dar aquela pressão, né? Então, aí a Norma é muito forte e ela veio muito forte na luta. Ela foi direto pro Clint já tentando takedown. A Megan Anderson muito maior que ela, comprida, cara, difícil de botar no chão. E aí aconteceu que ela acabou a gasolina da Norma. Porra, em 3 minutos? Em 3 minutos, cara. Cansou, mas cansou assim, visivelmente, assim, de largar os braços para baixo e começar a respirar fundo. Aí a Megan veio para cima, durou... Depois que ela largou o clinch, a luta durou acho que 15 segundos. 15 segundos. A Megan Anderson veio para cima e nocauteou, mas foi visível o desgaste da brasileira. Aí eu acho que a gente vai falar da luta que teve a maior polêmica Porra, essa foi foda, hein? Putz, aí, o Ion Cutelaba contra o Magomed Ankalaev. Que aconteceu ali, cara? Porra, você viu, cara, desde o primeiro soco que pegou, o juiz já tava, porra, indo pra cima, voltava, corria pra cima, voltava. Eu falei, bicho, cara, nunca vi o cara com tanta vontade de terminar uma luta. Então, cara, mas o que apareceu ali, eu achei... Então, eu achei várias coisas, né? Porque eu acho que... Primeiro eu achei que o Cutelaba tava brincando, fingindo. Tipo, Então, mas ele luta assim, ele toma as porradas, ele dá uma amolecida assim e depois volta com a porrada forte. Mas isso é tipo marra, o Romero. Né? Só pra fazer uma marra ali, pra fazer... Tipo, o Romero também, ele toma as porradas assim, ele dá uma relaxada assim. Entendi.
Cara, foi muito estranho. Foi muito estranho Pô, essa porque... aí acho que foi a pior interferência do juiz que eu já vi na história É, também, com certeza. O A cara dúvida, nem cair, ele caiu. Tipo, foi. eu acho que o juiz pensou que ele tava... O que todo mundo pensou, né, cara? Porque ele bambeou, mas ele bambeou, assim, pra quem tá perto de ser nocauteado, né? E aí ele vem com aquele Rainmaker lá de baixo e joga e erra e leva outro. Aí ele bambeia de novo e aí ele tenta outro. E aí bambeia de novo. Foi muito estranho, cara. Aí... Mas não pode, pô, se não, o cara não tá colado na grade, tá no meio do ringue, não pode pô, parar se o cara não cair, né? É estranho, né, cara? Eu, não sei, eu tenho aquela coisa assim, tipo, se você vê o. Você imagina que você é o juiz ali e tá na hora ali, vendo. A impressão que dá, literalmente, é que o cara só tá em pé por gravidade ali mesmo, tá ligado? Porque parece que ele tá assim, fora de si. Mas eu acho que ele tava de sacanagem, porque a hora que o cara para a luta de verdade, ele fica enfurecido instantaneamente. Né? Você reparou? O juiz entrou. Mas o juiz tá ali pra não deixar ter um dano, porra, muito grande, né? Quando o cara, porra, já tá sem defesa, já tá caindo. O cara nem caiu ainda, bicho. Tipo, o cara cai e levanta, porra, cai e levanta, porra, aí tá em pé, tomando porrada ali na grade, tudo bem. Sim. Mas ele nem tomou tanto. Como é que fala? Porra. Não chegou. Damas. Não foi. Não se machucou Não muito. se machucou nada. Não se machucou Não nada. foi nada demais. Né? A Entrou duas dúvida. porradas fortes ali, não foi nada de. Eu concordo. Achei que foi porra, muito, muito infeliz no. Foi, mas ele tava naquela marra de fingir que tava machucado, não sei o quê. Eu acho que isso acabou custando demais pra ele. Aí a hora que você. Primeiro, você vendo no replay, você fica até em dúvida, cara. Você fala assim, pô, esse cara tava bambo mesmo. Aí o juiz entra, assim, no segundo que o juiz bota a mão, ele explode de raiva. Tipo, o que você tá fazendo, cara? Entendeu? Então era marra dele mesmo, não tava fingindo, ele tava só fingindo mesmo, não tava machucado, não. Azar dele, né, cara? Porque se ele não tivesse feito a papagaiada, a luta não tinha acabado também. Tem que pensar assim, né? Não, bicho, acho que foi, porra, acho que ele não teve culpa nenhuma, não. Acho que foi culpa do juiz mesmo. Bicho, essa história de papagaiar nunca dá muito certo, cara. Nunca dá muito certo. A última grande que eu lembro é o Anderson Silva contra o Chris Weidman, lembra? Porra, mas do Anderson sempre deu certo, né? Na hora que dá até errado... o dia que não ia dar, né? Mas, porra, mas né? quantas ele não ganhou por causa da papagaiada? Então, mas é foda, né, cara? Papagaiada é o estilo dele ali, botar a mão pra baixo, fazer o cara vir, o cara, porra, tem não, mas ali prós e os contra, né? contra o Weidman, cara, ele fez mais ou menos o que o Cutelaba fez ali, tipo, ele levou uma do Weidman, ele baixou, ele fez baixou as duas mãos e fez assim, uau, me pegou, e aí pegou mesmo depois, né? Foda. Então, ficou super controverso esse final aí com a intervenção do juiz. Todo mundo criticou, não teve uma pessoa que não criticou. Acho que inclusive o cara do UFC criticou. Acho que era o Cormier. Não, era o Bisping. O Michael Bisping fez assim: oh my god, o que esse juiz fez? Entendeu? Ao vivo ali, os caras não seguram, né, cara? Tem que falar mesmo. E aí a gente vai pra luta da Felice Spencer com a Fern dos Santos. Como é que você viu essa daí? Cara, essa aqui na real eu pulei. Essa eu não vi essa. Mas foi outro nocaute rápido também, né? Foi nocaute no primeiro round, 3 minutos. E ainda teve um takedown. Vamos pular pro main event, porque o que aconteceu foi o seguinte. O Cerrudo abandonou o cinturão da divisão ali quando ele decidiu subir, certo? Então o UFC fez assim, bom, vamos colocar o cinturão em jogo. Colocaram o Joseph Benavidez, porque é um cara que tá na divisão. Puta, eu ainda fiz umas piadas aqui. Eu falei, porra, o cara luta há 40 anos já. Desde que eu me lembro, cara, de UFC e de divisão dos menores, assim, da peso mosca. O Benavidez tá ali e tá ali no topo, né, cara? Tipo, tá ali no top 10 há muitos anos, tempo, né? Muito tempo. Quantas lutas ele fez pelo cinturão? Puta, eu acho que 3. Essa foi a terceira. Essa é a terceira, né? Terceira. 2 contra o Mighty Mouse lá, Porra, esqueci o nome do Mighty Mouse, cara. Mas tudo bem, a gente sabe quem que é. O baixinho lá, que foi pro One, inclusive.
O Demetrius O Johnson. Demetrius. Demetrius Johnson. Está lutando no One. E ele fez duas disputas com o Demetrius. Não levou, né? O único que levou do Demetrius foi o Cerrudo mesmo. E o Davidson Figueiredo, cara, vem vindo muito forte ultimamente. Muito forte. Então, Você tá aí na academia do Roger Gracie, né? Em Londres? Eu tô ouvindo a galera aqui chegando aí pra aula, cara. Que massa, né? Pô, lugar legendário, né, cara? Fala de lugar legendário de luta, é aí. Uma hora faz um tour pra gente aí, que é uma academia nova, não é? É academia nova. Quando a gente acabar aqui, eu saio ali e mostro pra galera aí. Vamos fazer que vai ser legal. Tá, aí o Davidson, cara, tá vindo muito forte, cara, bate muito forte, tá vindo de nocaute atrás de nocaute. E aí a gente ficou naquela expectativa, né, cara? Fala, porra, que massa, vai ter um campeão brasileiro no UFC, porque a chance do Davidson ganhar do Benavidez era gigante, né, cara? Gigante. Como diz o empresário dele, o Valide, gigante! Aí... A entrevista foi melhor que a luta. Ah, cara, sensacional, né? A tradução lá do Valide é demais. Aí, ó, o Davidson veio, cara, naquela pressão toda, o país atrás do cara, porque era tipo Brasil e um time fraquinho, assim, na final da Copa do Mundo, né, cara? Já ganhou, né? Aí na sexta-feira, pesagem, o cara não bate o peso por 2 quilos e alguma coisa. 2 libras. 2 libras, então é 1 quilo e pouco, né? 1 quilo e pouco, perdeu. Aí o que acontece? A luta não vale cinturão pro Davidson, valia o cinturão se o Benavidez ganhasse. Aí vamos pra luta, o Benavidez bem, o Davidson, cara, forte pra caramba. E você chegou a ver a luta toda ou você viu só o highlight? Não, vi a luta toda. Como é que você viu, cara? Eu achei, assim, uma performance ótima. Apesar achei que ele dominou a luta toda. Mas o Benavidez estava perigoso, cara. Tava dando bastante overhand. Era o único jeito que eu acho que ele imaginou, né, cara? Ele falou, pô, eu vou ter que arrancar a cabeça desse cara pra poder ganhar essa luta, né? Você viu que ele tava carregando bastante nos golpes também, né? Tava indo com tudo ali. Eu acho que ele não tava encurtando a distância direito dele, só completamente dominando a distância. Eu acho que ele tá tentando, ele tá chegando perto pra dar aquela porrada, aquele overhand ali, pra ver se pega um. O Davidson muito maior que o Benavidez também, vale marcar de passagem. Você vê, o Benavidez, cara, é um cara que é real pro tamanho da categoria ali. Você vê a diferença de tamanho entre ele e o Davidson, dá até pra imaginar por que o Davidson não consegue bater o peso, né, cara? Porque falta muito pra chegar no tamanho do cara ali. E qual o futuro da categoria que você acha? O Cerrudo falou que quer lutar pelo cinturão, né? Mas o Cerrudo não vai, né, cara? O Cerrudo tem que lutar com o Aldo agora. O Cerrudo vai lutar, é o main event do UFC que vai ter em São Paulo. Inclusive, eu vou soltar um spoiler aqui. A gente fez uma entrevista com o Verdun ontem, né, cara? Que vai fazer o retorno dele no UFC São Paulo, né, cara? Melhor que isso, botar o ídolo pra voltar e lutar em casa vai ser massa. Essa entrevista do Verdun vai no ar sexta-feira agora, antes do UFC 248. Então a galera que estiver ouvindo aí, fica ligado. Sexta-feira, 5 horas da tarde, episódio com o Verdun. Vai estar no YouTube, vai estar em todas as plataformas de podcast. E o card principal, a gente fez o luta com o Verdun. Então a gente vai soltar a previsão na sexta-feira. E aí, depois da luta, quando a gente gravar no domingo ou na segunda de manhã, eu quero fazer a comparação dos resultados. Quem que a gente pegou e e como é que foi realmente a luta lá. Vamos ver quem acerta mais. Tá, o Verdun tá na corrida aí também. Vamos ver. Vamos ver se o Verdun entende mesmo disso. Será? Ó, vamos nessa então. Vou chamar o Silvio Bering. A gente vai desligar e vai voltar com o Silvio Bering. Silvio Bering é só um dos maiores mestres de jiu-jitsu. Foi o cara, a gente falou ontem com o Verdun, inclusive, sobre ele. É o cara que deu a faixa preta pro Verdun. Vamos falar de história, né? Faz uma introduçãozinha do Silvio Bering, do mestre aí pra gente. Pô, na real, eu treinei com meu tio até a faixa roxa. Treinei bastante com ele. Aprendi, tudo que eu sei de defesa pessoal, aprendi com ele. Sensacional, né? Porra, ele
treinava, ele era treinador da Black House, no início da Black House. Contava todo mundo lá, o Anderson, o Lioto, Vitor Belfort, contava aquela Black House original lá que o Joinha montou aquela tropa toda lá. Legal demais. Tem história demais ali, né? Aí agora ele não tá tão envolvido mais com, né, com jiu-jitsu, tá mais na parte de defesa pessoal, mas tá ensinando mais pra polícia, tá e focado bem na defesa pessoal, né? Em segurança pública e tal. A gente vai falar... trabalhando muito com atleta, não. Vamos falar com ele e aí ele vai contar pra gente direitinho como é que é o projeto e como é que rola tudo. Vamos nessa, então? Valeu, irmão. Até já. Um abraço, irmão. Até daqui a pouco. Abraço. Fechou. Bom, estamos ao vivo. Mr. Kewan Gracie, my brother. Tudo bom, irmão? Como é que tá? Maravilha. Pô, temos uma grande fera com a gente aqui hoje. Pô, Silvio, obrigado pelo tempo. Foi literalmente de último minuto, né? O Kewan falou com você o quê? Faz 2 horas? Não, falou há pouco tempo. Não combinamos ontem. Acho que foi ontem. Foi ontem? Bom, tá bom. Então não é tão de último minuto assim. Mais ou menos. mas nesse horário é bom. 11 horas já acabou tudo, não tem problema. Tá bom, você tá no Rio? Tô no Rio. Tá no Rio. Aqui, então, vamos falar de globalização, né? Cara, eu tô em New York, o Kewan tá em Las Vegas, você tá no Rio. Puta merda, né? Tá bacana. Kewan, tá preparando pra voltar pra Inglaterra amanhã? Como é que tá? Amanhã tô voltando pra lá. Passo 2 semaninhas lá, receber minha mãe e depois volto pra cá pra terminar o camp. Luto em dia 16 de maio, eu acho. 16 de maio? Já vai ser no mesmo card do Robsinho? Não, maio. Não, março. Ah, tá. Desculpa. Robsinho agora 13 de março. Já tem um oponente? Já tem lugar? Como é que vai ser? Não, ainda não. Falaram que tava querendo estar longe. Pô, morei longe muito tempo. Quer dizer, tô morando lá ainda, né? Minha família tá lá. Mas aí eu queria lutar lá. Fazer a primeira luta lá. Que ia ser, pô, muito bom, né? A galera toda treina comigo durante esse tempo todo. Praticamente em casa, né? Maravilha. Melhor que isso só no Rio, né? Ou Nova York. Tá certo. Escuta, você é cidadão do mundo, rapaz. Você pode ser Rio, pode ser São Paulo, pode ser onde for, tá em casa, né? Tá em todo lugar, né? Todo lugar tem família, tem... Tá, pô, Califórnia. Acho que tem mais Gracie na Califórnia do que no Rio hoje em dia, né, cara? Com certeza. A gente teve com o Renzo ontem, gravei com o Renzão ontem na academia lá, e ele tava contando que na época que todo mundo veio pra Califórnia, ele ficou uns meses lá, não conseguiu se acostumar, e veio pra Nova York pra fazer um projeto com alguém aí, e se apaixonou, não foi mais embora. A última vez que eu estive em Nova York, eu falei pra minha mãe, pô, isso aqui é uma maravilha. Ela, só você e o Renzo pra gostar dessa merda. Pô, bicho, o inverno aqui é complicado. Você já morou em algum lugar aqui, Silvio? Como é que... Eu já passei um tempo bom aí em Toronto, né? Eu vou ao Canadá desde 96 direto. Tem ano que eu vou 6 vezes no mesmo ano pro Canadá. Eu passo alguns invernos aí. Tem academia lá? O que rola? Bastante academia, bastante afiliação lá. São várias academias de ponta a ponta. Estou indo agora em março, eu vou para Montreal, Toronto, adjacentes ali em Ontário, e depois volto em abril lá para Alberta, lá para Calgary, Edmonton. Legal. Eu conheço British Columbia, só Vancouver ali. Fiquei é um lugar bonito demais. Aquela área é toda bonita, né? Aquela área é toda bonita, né? O Washington é bem legal também. É verdade. Conta pra gente do projeto. O Kewan estava falando dos projetos que você faz com polícia, com Forças Armadas. Como é que é? Conta. Bom, a gente trabalha, na verdade, aconteceu o seguinte, né, cara? Em 2006, na verdade, eu fui sempre um cara referência na defesa pessoal, porque desde moleque eu era um moleque bonitinho e tal, levava jeito, então era legal para fazer demonstração. Então, aquele negócio de fazer demonstração, eu estava sempre na defesa pessoal e gostava dessa. E fazia bem o negócio, fazia direitinho, né, jogar e cair direitinho, então, aquele negócio eu ouvi dizer por aí que vocês são bonzinhos de jiu-jitsu.
Aí não tinha jeito, né? Vai com o pai desse cara aí na minha cola ali, 2 anos mais novo. Minha sorte foi essa, que ele era 2 anos mais novo. Né? Então, Nossa. me forçou a treinar para me proteger e defender minha vida, né? Cara, era uma geração que, olha, hoje expandiu muito, tá, a primaiada tá toda espalhada por aí, mas aquela época, cara, você tem noção que morava 60 dos top, assim, tudo a 10 minutos no outro, se via todo dia, treinava todo dia, não tem jeito de não ficar bom, né? E aquele negócio é interessante porque os treinos que era o grande negócio, né? Que rolava no treino que era a grande sensação, que os campeonatos eram muito poucos, né? Tinha alguns momentos assim para fazer realmente a competição, mas o treino que o bicho pegava. E rolava entre academias também, né? Não era nem campeonato, né? Era tipo, vem fazer um treino aqui e dava um pau nos caras, não é isso? Visitar a academia sempre, né? A gente sempre teve pós-aberto, tinha que ter, né? Nossa política para poder crescer. Lógico. Mas esse negócio do trabalho com a polícia, confere direto, confere sempre. Confere é aquele negócio, queria dar uma olhada. Mas o confere era um negócio positivo, né? Que na verdade os mestres, os professores queriam dar uma olhadinha, ver como é que a molecada estava numa situação mais específica ali, né? Então botava. Que massa, por isso que chama confere, né? Porque o confere é o seguinte, vai falar, monta nele ali, agora você monta nele, agora você pega as costas dele, agora você entra na guarda dele. Aquele confere, na verdade, podia fazer um confere de rola livre ou um confere específico para ver se o cara tinha aqueles argumentos técnicos ali. Eu fiz muito confere de específico, né? Uhum. Um monte de função, depois dá um rolinho e tal, mas o específico é que te dava aquela... economizava o tempo do rola, se o cara sabe, por exemplo, né, saída montada, se tem algum... Sim. Eu faço confere, por exemplo, para ver se o cara tem pelo menos os argumentos mais básicos. Claro. O cara está lá com a faixa, quando não estou acreditando naquela faixa dele, eu boto para fazer um conferezinho. Aí naquele confere eu vejo se ele tem, se ele tem pelo menos argumento fundamental ali naquela posição. Se não tem, eu já paro logo, já vejo que não é. O Kion caiu. A conexão do Kion caiu aqui. Vou tentar. Ele é fraquinho. Eu acho que ele não passou no confere. Ficou com medo. Pô, peraí, vamos ver se eu vou botar ele de volta aqui. Ai, cacete, como é que eu vou fazer? Vamos lá, vamos botar ele de volta. Manobra aí. Confere. Voltou? Aí voltou. Tava com medo do confere. Ok, a gente falou que você já não passou no confere. Tô correndo nesse confere. Ai, caramba. Ele foi fuçar, porque o fundo dele agora sumiu. Ele apertou o botãozinho pra olha lá, como é que chama? Pra embaçar o fundo, tá vendo? É tecnologia. Não parece que ele tá em Marte agora, olha lá. Não tem nada atrás, tá só a cara dele brilhando. Agora melhorou. Porra. Mas esse negócio, deixa eu contar pra você a história, que é o seguinte, em 2006, rapaz, o Maurição foi assassinado, né? Maurição Miguel Pereira, vulgo Maurição Bering, nosso parceiro, nosso irmão. E naquele momento ali, eu comecei a questionar porque o cara que o matou saiu por legítima defesa. E como a gente sempre aprendeu a defesa pessoal de uma forma reativa, né, de uma forma não deixar, botou a mão, você já estava reagindo, você me questionar, até onde então a lei me protege? O cara levou 2 tiros, desarmado, o outro saiu por legítima defesa, então, ali está do meu lado até tem onde? Alguma coisa errada ali, né? Errado no nosso treinamento, na nossa instrução, a verdade é essa, porque nós fomos... a defesa pessoal ela é uma instrução de extrema responsabilidade legal, entendeu? Se você empoderar alguém para se proteger é uma coisa, olha, vou te ensinar a se defender, um sistema de segurança, né, de prevenção e tal. Agora eu vou te ensinar a dominar um ser humano com as próprias mãos, eu vou te ensinar a quebrar um braço. Cada vez que você aumenta o nível de empoderamento da pessoa, você está causando um problema. Você tem que dar a essa pessoa, junto do empoderamento, a consciência do nível que aquilo ali tem de resultante na hora da situação do conflito. Então, a gente está desenvolvendo agora uma metodologia de instrução onde o cara aprende o seguinte, daqui se o cara chegar perto, você conseguir perceber e sair fora, não acontece nada. Se o cara chegar perto, você
perceber, tiver que conversar, verbalizou, resolveu. Pô, na conversa não resolveu, vai ter que botar a mão, já vai na delegacia. Entendi. Então você tem que entender que tem sempre consequências daquelas situações ali, elas vão se agravando até uma hora que você tem que lidar com o júri, né? Cada ação gera uma consequência diferente, né? Exatamente, consequência legal diferente. Aí, nesse estudo de casos, de um pouquinho mais da legislação, o Rickson veio com um seminário de jiu-jitsu invisível do Rio de Janeiro, e ele mostrou aquela conexão. Eu falei, pô, olha só, pô, que jogada, né? Se eu conectar com o cara, eu consigo falar. Então, todas aquelas situações de defesa, de autodefesa que vinha por intimidação, o cara segurou na tua gola, segurou para acudir para te intimidar. Como é que eu vou justificar, sendo mestre de jiu-jitsu, que eu estou intimidado por um cara que eu não conheço na rua? Né? Então, intimidação não pode existir. Intimidação, ofensa. Eu comecei a tirar essa parte toda da agressão, para o aluno entender que essas coisas todas elas tinham que ser revistas, né? O cara segurou a minha camisa, não justifica eu quebrar o punho dele, não. Calma. O cara segurou a camisa dele. E realmente abraçar o termo defesa pessoal, né? Exatamente. Porque também está defendendo, você defende o outro da tua competência também, né, cara? Porque se eu só me defendo e quebro um punho do incauto que pegou em mim e não sabe onde é que ele está metendo a mão, eu não estou protegendo. A defesa pessoal é para proteger a minha e todo mundo está à minha volta ali, claro. Né? Eu tenho essa vantagem sobre grande parte da população, eu tenho que ter essa consciência e saber usar na hora certa. Né? Com certeza, com certeza. E aí chegou... tem uma parceria com a polícia, com... Isso. Daí o que acontece? Em 2008, o negócio começou a tomar uma forma, eu nomeei o negócio como gerenciamento progressivo de comportamento conveniente. Em 2009, ali eu fui conhecer o Helder Andrade, que é um especialista em segurança, um craque, um professor nessa área de segurança, um grande fera. E eu descobri que eu não entendia nada de segurança. Né? Eu achava que entendia de segurança, não entendia nada. A gente é metido a beça no jiu-jitsu, é faixa preta, tu acha que entende alguma coisa de segurança. Segurança é um negócio bem interessante, né? Mas tem que estudar, não adianta chegar e achar que sabe porque sabe lutar. Né? Então eu comecei a estudar a segurança pública, privada, mais a fundo e comecei a entender um pouco mais. Aí nós entramos nesse métier através da Forbim, como empresa de segurança privada, uma formação de vigilantes. Ali eu fui entendendo um pouquinho mais como é que funcionava e fomos convidados para a Academia de Polícia para fazer um curso de instrutores de defesa policial da Academia de Polícia Civil do Rio de Janeiro. E o Sérgio Nasco, que é um craque, né? Uma fera. E depois dali nós entramos direto nesse meio e eu não parei mais. Quer dizer, é bem bacana. Aprendi muito ali. Eu acho que aqui, tentando comparar mais ou menos o projeto e o trabalho aí, quem faz bastante treinamento, propaganda, pelo menos é o que eu vejo muito pelas redes sociais, é o Renner, né? Ele está sempre mostrando combate com oficial e mostrando, se esse policial tivesse algum treinamento de jiu-jitsu, essa situação não teria desencadeado dessa forma, né? O approach é mais ou menos parecido, não é? É parecido. Eu acredito que tenha, não só, né? Tem gente que divulga mais, mas tem muita gente. O parecido que eu digo assim. Dando aula para a polícia, né? Entendi. Por aí tem muita gente. Eu fico preocupado com alguns que são muito bons no jiu-jitsu esportivo, têm uma noção de defesa pessoal e tal, mas não se aprofundaram, e que ministram aulas de defesa pessoal para a polícia. Né? É interessante. Mas não é a mesma coisa nem de perto, é um objetivo completamente diferente, né? Não. Defesa policial é retenção de armamento, desastre, tudo que envolve equipamento, munição, etc., uma série de outras coisas. Você tem que fazer o seguinte: se eu quero treinar autodefesa para mim, e eu não ando armado, eu vou lá, boto meu kimono, boto uma roupa de defesa pessoal, vou treinar de defesa pessoal, fazer os movimentos, aquela coreografia que você faz de uma série de movimentos para estar preparado para responder rapidamente, da forma mais coerente, àqueles estímulos. Pô, quando eu ando armado, já mudou tudo. Eu tenho que treinar armado. Pô.
tenho que treinar do jeito que eu ando. Então, eu tenho que treinar se eu vou sacar, se eu não vou sacar, se eu vou proteger, se eu vou reter meu armamento, o que vai acontecer, se o outro tem sua proteção. Então, e se o outro está armado, o que eu faço? Como, né? Muda tudo. Para não tomarem sua arma. Lógico. Não adianta o cara treinar, o cara que anda armado, policial, por exemplo, botar o kimono lá fazer jiu-jitsu pra caramba e não treinar com o seu equipamento completo. Sim. Nas condições de situações mais comuns, né? E também, não são mais comuns, a gente às vezes faz posições que a gente nunca usa na vida naquela defesa. Mas isso aí é comum, não é comum, mas é inesperado, é possível. Se é possível, bota lá no currículo. Né? Mas sim, é interessante. O GPCI também é a verbalização da defesa pessoal, né? Não são só as técnicas, mas mais o que falar durante o processo de se defender para evitar. Ele é um conjunto de técnicas de comunicação não verbal e verbalização que a gente alia a técnicas de segurança e defesa pessoal, estratégias de segurança e defesa pessoal, e isso vai ajudar a consolidar o relacionamento humano, né? Ajuda a consolidar a forma de se relacionar com as pessoas de uma forma eficiente, de uma forma eficaz, mesmo em condições antagônicas, adversas, desfavoráveis. Quer dizer, o GPC ele tem assim, a capacidade de orientar uma resposta mais coerente num âmbito muito mais amplo, né? Desde a prevenção até você ter que tirar a vida de alguém. Então, quer dizer, quando a gente fala que porque é mais para verbalizar, não, verbalização e comunicação verbal faz parte desse trabalho. Ele é um trabalho por níveis de força. O nível de força é exatamente aquilo da resposta que você dá à situação. Então, o que é o nível de força? O primeiro nível de força, por exemplo, é a força de presença. É como alguém te vê. Esse é o primeiro nível de força, para todo mundo, para a polícia. Só que, por exemplo, a polícia, a segurança pública, ela tem 6 níveis de força. A segurança privada, o cidadão, tem 7 níveis de força, porque a verbalização é dividida em 2. A verbalização, que é o segundo nível de força, para a gente, para o cidadão comum, são 2 níveis. A verbalização como diplomacia e depois vem o nível de verbalização com o uso da força da lei com ameaça. Na polícia não tem esse, que a polícia já é a força da lei. Ela não tem esse segundo nível. Ela tem só um nível de verbalização que é sempre o mesmo. Então, a gente seguindo essa linha de níveis de força, você consegue colocar técnicas, né, que são, e por isso é progressivo, né? Não necessariamente é progressivo, ele pode começar do 7, eu posso começar até defender minha vida, né? Claro. Depende da situação que você se encontrar ali na hora, né? Exatamente. Mas como prevenção, a gente trabalha os níveis de força preparando o indivíduo para quê? Porque se o cara não tiver força de presença, provavelmente ele vai ter que aprender a falar, porque se o primeiro nível de força não está coberto, ele tem que ir para o segundo, pô. Tá certo. E assim por diante. Então, as competências, né? Então, o cara que não sabe falar, se ele não tem força de presença, não sabe falar, já é um problema, que ele vai ter que botar a mão em alguém. Não tem jeito, vai ter que ir para o terceiro nível de força. Então, é sempre uma situação que vai levando a outra. E quando a gente fala do policial não está preparado, o segurança não está preparado, o indivíduo extrapolou, é porque as pessoas não são treinadas dessa forma. Uma forma coerente, pô. Eu vou te treinar para se defender. O pessoal acha que a gente transforma as pessoas em ovelhinha hoje em dia. Não, então eu já pensei, para o cara ficar uma ovelhinha falando e tal. Uhum. Não é isso, não, pô. Você vai aprender a se defender, vai aprender a botar a mão e fazer o que tem que fazer. Porém. E parte da defesa é saber. Avaliar. Fugiu a palavra. Isso, avaliar a situação, porque nem toda situação requer o último step ali, né? Se você conseguir conversar e diffuse the situation, eu não sei a porra da palavra. A gente fala de proporcionalidade. Interessante que proporcionalidade é um negócio engraçado, né? Você, quando quer dominar uma situação, você precisa ser desproporcional. É interessante isso, né? Se eu quero dominar uma outra pessoa, se eu não for desproporcional, não tem domínio, porque aí vai ficar proporcionalidade no tentativa de domínio, fica igual, e aí a briga assim, até Então eu preciso ser desproporcional, ou físico ou tecnicamente. Uhum. Na hora que eu sou desproporcional e consigo resolver o assunto, naquele momento, a proporcionalidade ela é de acordo com o nível de resistência. Então entra no nível de força. Qual o nível de força que foi necessário? Depende do nível de resistência que se colocou. Então, cara, resistência com violência, olha, então o negócio é sério, a gente vai ter que usar um
pulso um pouquinho mais avançado, né? E aí você começa a usar essas técnicas de menos letais, até você tem que usar a força letal. E esse trabalho tá rolando ainda com a polícia aí? Como que é o feedback? Porque a gente assiste pela televisão, a gente só vê desgraça, né? Então eu não acho que nada disso aparece, né? A polícia entrou na favela, matou 55. A gente nunca vê, fala assim, pô, ó, o cara acabou, apazou a situação ali, apazigou a situação ali e não deram um tiro, mas aí não vira notícia, né, pô? Não dá ibope. Porque é outro negócio. Isso que você está falando acontece o tempo todo. Apaziguar, resolver sem confusão, acontece o tempo todo, 24 horas por dia, o tempo todo, sem parar. Uhum. Exatamente por que não aparece? Porque vai para aquele resultante do nível de força que eu estava falando antes. Pô, se o cara resolve falando, não tem nem reporte. O cara não precisa nem reportar aquilo ali, não vai se tornar nenhum caso. Entendeu? Então não aparece em lugar nenhum. Agora, quando o cara chega no nível de força que ele tem que botar a mão, pô, já vem, aí já tem que reportar, então já vai para os números. Entendi. Então, quer dizer, as situações que são resolvidas, que são as mais corriqueiras, não aparecem. E é o grande segredo do negócio. Quer dizer, se você consegue... E é impossível. Hoje, realmente, a gente sabe que não tem... esse treinamento ele não é acessível a todo mundo. Né? Quem já tem esse treinamento tem um diferencial. Né? A verdade é que os nossos policiais no mundo inteiro, em poucos lugares, o policial é treinado o tempo todo. Né? Ele é treinado na sua base ali, depois... Alguns escolhem continuar treinando, outros não. Alguns treinam fisicamente, ficam bem à beça fisicamente, tecnicamente são muito fracos. Sim. Né? Então, pelo menos já tem um lado coberto. O cara está fisicamente bem, por quê? Porque ele vai conseguir correr mais, ele consegue resistir mais. Mas isso é uma coisa... Essa questão do policial se preocupar com a forma física, eu acho que varia muito de lugar para lugar e é recente. Né? Eu não acho que foi sempre assim. Aqui, os policiais são notórios por serem obesos, fora de forma, e até tem a piadinha dos carros de polícia na frente da lojinha de donuts, lembra? Que todo mundo tira sarro aqui, não sei o quê. É uma verdade, cara. Eu tava no Texas uma vez, e eu tava... O Kiwan tá na linha ainda? Tô Tô aqui. Você caiu tua câmera, pô. Você desligou a câmera. Eu tava no Texas uma vez e a gente passou por uma cidadezinha, aqueles pega motorista, né? Que vai, a velocidade cai de 50 para 25 e não tem placa, não tem porra nenhuma. Tinha um policial parado lá, parou a gente. Cara, o cara me deu um pedaço de multa com um pedaço de brownie grudado na multa. Eu juro por Deus. Um borrão de café na beiradinha. E um pedaço de brownie grudado assim, tipo, caiu, ele sentou em cima da porra lá, nem se mexeu. Me deu aquele negócio, falei, beleza. Eu fui na corte no dia seguinte. O selo dele ficou no brownie. Pois é, eu fui na corte no dia seguinte e falei, ó, eu vou ser muito educado, porque eu sempre respeitei qualquer autoridade, não tem motivo. Eu falei, mas olha, eu venho de um estado que policial nenhum, segurando a multa assim, né? Policial nenhum faz um negócio desse aqui, ó. Isso daqui, aí a mulher ficou, pô, desculpa, não sei o quê. E eu tava tentando sair da porra da multa, porque eles tinham marcado corte pra mim, fazia há 3 semanas daquela data da multa, e eu tava passando de passagem só, tava viajando. Eu não vou ficar 3 semanas aqui no Texas, porra. Nossa. Entendeu? Mas um amigo meu, que aconteceu esse negócio com ele viajou, foi pra Utah e voltou pra Califórnia alguns anos depois, quando chegou no aeroporto, foi em cana direto. Porque teve corte em Utah e não apareceu. Não apareceu. Não apareceu na Califórnia. Na Califórnia? Nem sabia. Pois é. Pois é. Passou um dia preso. E aí eu acho que o Brasil, por ser esse país mais... a gente é um povo mais afetivo, e é calor, é corpo aparecendo, aquela porra toda. Eu acho que os caras têm um pouquinho mais de preocupação e consciência em manter uma forma física um pouco melhor. Faz sentido? Não é. Não posso pode concordar, falar que não, eu não vou ficar ofendido. Eu vejo um cenário tão variado, é tão individual isso aí. É lógico, existem uns locais onde o grupo, né,
traz uma consciência, né? E onde o cara, se não tiver em condições físicas boas, ele não se adequa ao grupo, entendeu? Então, tem certos locais onde os policiais, eles, né, se a maioria malha, todo mundo tem que malhar, mesmo. Não tem, o cara não vai ficar bem. Então, se tem uns caras que estão bem ali, tem uma linha de frente. Agora, também, depende da função que o cara exerce. O cara está no escritório, às vezes não está afim, né? E no Brasil acontece o seguinte, hoje em dia, se o policial não estiver bem físico, tecnicamente, ele não tem chance, porque não tem mais leigo na rua. E mas o Brasil tem um exame físico de polícia ferrado para entrar, não é? Tem, mas aí todo mundo tem esse exame também. Aí não sei como é que está aí esse exame aí, mas também o exame para todo mundo é mais ou menos puxado. Na época o cara se prepara um pouquinho mais e faz. Pode ser. Aí Depois 30 anos depois, tá com a barriga aqui. Nem 30 anos depois. A barriga aqui, o donut aqui e a multa aqui, né? O cara passou naquele exame no auge da sua forma, torceu o joelho, arrumou uma lesãozinha que está incomodando. 2 anos depois ele já não tem condição zero, né? Nenhuma. E aquele negócio, quanto menos confronto ele tiver no dia a dia, menos necessidade de treino ele tem. Então, o policial que está numa cidade calma, aquele pessoal calminho, ele vai se acomodando naquela. Mas Pô, eu moro numa cidade aqui, tem acho que 3 carros de polícia. Tem 4.000 habitantes. Quando eu mudei pra cá, eu trabalhava com jornal e tal, então eu saía de madrugada. 3 horas da manhã eu tava passando pela cidadezinha pra ir pra New Jersey pro trabalho. Mas foi assim, batata. Na terceira noite o cara me parou. Tô vendo você dirigindo por aqui umas noites seguidas, o que tá acontecendo e tal. E é uma coisa que não é normal. Teoricamente, ele não te para sem razão, né? E ele parou literalmente só pra perguntar o que eu tava fazendo ali, porque era a 3ª ou 4ª noite que ele me via passar. E a placa de outro estado, placa de Massachusetts. Eu falei, eu mudei pra cá agora e tal. Ele falou, bem-vindo. Pô, muito obrigado. Isso me fez me sentir muito feliz. Né, pô, você mudar pra... Ele fez isso comigo, ele não faz só comigo. Ele tá de olho, pô. É legal. É legal pra caramba. Aquele negócio que você estava falando, o policial, na verdade, ou segurança, seja lá o que você. Qualquer um que queira que não aconteça alguma coisa, ele não fica escondido esperando acontecer para interceder. Né? Aquele policial que fica atrás da plaquinha, esperando dar merda para poder chegar junto, isso é um policial horrível, né, meu? Isso é um péssimo. Pois é. É o vigilante que ele esconde, quando aqueles caras vão fazer uma merda, quando fizer, eu vou pegar. Então, mas eu acho que a história e a necessidade do uso da polícia muda muito de acordo com o lugar. Aí no Brasil, por exemplo, não tem policial fazendo 99% de parada de trânsito igual é aqui. Aqui, policial, porra, você vai em São Paulo, tem a CET, é a CET que multa, não sei o que. Aqui a polícia é praticamente isso. É só isso que eles fazem. Não tem nada mais pra olhar, porra. Eu tô bem impressionado com o movimento policial aqui no Rio de Janeiro, como é que tá nesses últimos tempos. Entendeu? Os caras estão atuando a beça. Pelo menos aqui na Zona Sul e na Zona Oeste ali, vê bastante atuação da polícia. Deu alguma diferença com esse negócio do Bolsonaro apoiando e armamento e dando aquele apoio? Ele fala que é aquele apoio moral pro policial, né? Tipo, vai lá, faz o teu trabalho sem se preocupar em pegar um gancho de 6 meses porque você teve que fazer o teu trabalho. Exatamente. Na verdade, o Brasil tem um problema muito mais não é profundo, as instituições estão doentes há muito tempo, né? Você, para solucionar um problema de segurança, é um negócio muito mais delicado, mas tem caminhos para isso aí. Eu acho que nós estamos com a esperança com esse novo governo aí de soluções acontecerem, né? Porque nós estão se posicionando, né? Teve bastante coisa que foi prometido, tipo como carro-chefe da campanha dele, que ele não está conseguindo implementar, né? Porque no final da história não depende só do cara, né? É sempre assim, a gente cansa de saber, né? Vai demorar um pouquinho para resolver. Igual o Trump aqui, né? Porra, não, vai fazer a porra do muro, vocês vão cair fora, você tem tudo que se foder, chega aqui e não consegue fazer nada. Não amarra, não, cara. O cara só leva a culpa, né? Ele não tem. Se ele tivesse todo o poder que ele tem para levar o tanto de culpa que ele leva, tava bom, mas não é bem assim. Né? Aquele negócio tem muita esperança, sou um apoiador do governo, entendeu? Tenho o maior interesse que tudo dê certo.
Acho o Bolsonaro um cara espetacular. Só não acho ele engraçado, acho ele divertido. Eu acho que ele é sem graça pra caramba. Ele faz aquela piada que meu irmão dá, putz, dá até. Pô, Bolsonaro. Porra, olha, inclusive ele é um quanto a isso. Aquele cara que deve ser um cara, né, que a piada dele deve ser muito legal. A atração do churrasco, né? É aquele tio do churrasco, né? É pra ver ou é pra comer? Escuta, eu falo, assim, flashes que eu pego, porque eu acompanho a notícia do Brasil por flashes, né? Então, tem o governador aí no Rio de Janeiro que é a favor do armamento, teve o lance do guarda-chuva com o fuzil, porra, tá, como é que é essa história? Mas não, isso aí é o seguinte, não, olha só, o negócio do guarda-chuva, fuzil, máquina furadeira, essa coisa, falta um negócio, meu amigo. Tem que tomar cuidado, porque se você está carregando alguma coisa que parece um armamento em local de guerra, vai levar um tiro. Porra, com certeza. Essa parte, eu ia chegar ali. Eu não entendi toda a polêmica que causou. Você tá andando na favela com uma porra de um guarda-chuva que parece um fuzil, meu irmão, você tem que ser esperto o suficiente para não usar aquela porra lá. Se a polícia não... Só de 40 graus? Não, porra, eu só tô prevenido. Como você transporta o negócio? Você pode transportar de uma forma que parece um armamento. Se você tiver essa mãe, tiver a noção do que está fazendo, você vai evitar. Então, essa confusão, é fração de segundo você tem que tomar uma decisão, quer dizer, é muito difícil para o policial, né? Naquele momento ali, o cara tá chegando com um negócio que parece uma arma, vai ver, pô, meu amigo, saiu uma arma ou não é? Vai arriscar o cacete, né? Não tem como. Aí vem os defensores dos direitos, né? Mas e se ele é só um trabalhador querendo se proteger da chuva? Então ele não vai... Toma chuva, porra, não anda com guarda-chuva. Foi mais ou menos isso que rolou, né? Não, eu acho que não é nem por aí, né? Existem coisas que nós temos que colocar aí. A mídia ela trabalha de uma forma nefasta, né? O negócio é complicado, né? Então, vão se construindo verdades aí e a gente é bombardeado o tempo todo uma série de verdades construídas por um monte de todos os lados, do lado que a gente gosta, do lado que a gente não gosta, entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê hoje em dia, né? Eu não gosto do Whitson, eu acho que o Whitson é aquele cara que no colégio deve ter sofrido bullying pra caramba, entendeu? E hoje quer descontar, né? Hoje ele quer descontar, ele é governador. Então ele é filiado a Bolsonaro? Eles são do mesmo... mesmo amigos, pelo menos, de ideia? Não. Não, houve uma manobra na política na época da eleição, que o Bolsonaro foi eleito por isso, Entendi. E depois começou a as garras, quer ser presidente também, então um cara meio complicado. Nada muito... Agora, fala uma coisa, o Kiwan, por exemplo, em Londres, você está há quanto tempo em Londres, Kiwan? Há 7 anos. Então, Londres é famoso porque, eu posso estar falando bobagem, porque de repente, eu não acompanho tanto assim a notícia de Londres também, mas a polícia lá não usa arma, certo? Não. O maior problema de Londres é facada. Como é que funciona esse negócio lá? Então, nem a polícia usa arma e o bandido lá, você acompanha? Como é que funciona essa... Cara, teoricamente falam que não tem arma lá, mas volta e meia, acho que nem colocam muito na mídia, não, quando acontece alguém tomando um tiro. O que colocam mais é mesmo de facada. Mas a polícia lá completamente... É difícil, cara. Por um cara armado que dá um tiro, alguma coisa, não é isso? Lá, cada bala que tiver no carregador ou no revólver é mais 1 ano de cadeia. Tipo, até as leis lá são severas com arma. Calibre também, tudo é uma complicação, né? Como aqui, né? Os estados que liberam arma amplamente, Texas, aqui perto tem New Hampshire, todos os estados ainda tem pena de morte, né? Você tem o direito de andar armado, mas se você fizer merda, a punição é severa, né? Mas a quantidade de gente que tem lá, porra, com faca, andando com faca, dando facada nos outros, eu acho que é muito mais perigoso do que se as pessoas tivessem arma, pudessem ter arma lá. E é normal andar com faca lá? Tipo Texas, né? Não, todo mundo canivetinho, não? É proibido, mas todo moleque que faz parte da ganguezinha lá, anda.
É o mesmo problema da arma, só que uma escala um pouquinho menor. O cara tem que vir te dar uma facada, tem que estar mais perto para te dar uma facada, só isso. Mas eu tenho o mesmo problema do lugar que tem arma. Aí no Brasil a gente já não tem esse problema mais, né? Tá todo mundo armado, é uma loucura, né? Não, tem também faca também. Aqui é o seguinte, se você tiver na mão, se você quiser fazer uma maldade, no local, depende de onde você está, né, cara? Qual é a intenção do armamento? Porque um armamento pesado é para proteger algum valor muito maior, né? Então, os caras lá no local, no morro, tem os armamentos pesados para proteger de invasão. É isso que acontece. Eles não saem de fuzil, né? Até sai de vez em quando, fazer uma ação ou outra, mas os caras ficam lá dentro se protegendo. Aquilo ali é uma zona de proteção de... Né? Quanto mais armado você está, mais respeito você tem daqueles que querem tomar o seu lugar, né? Então, mas por aí. E na hora de você fazer uma ação ostensiva, o bandido quer fazer alguma coisa, quer recolher algum dinheiro do público aqui embaixo, ele vai trazer até pode trazer um fuzil ou outro, mas a arma de mão ela é mais ágil, né? Aparece menos, tem menos exposição, menos risco. Então, é por aí. Eu acho que vai vir. E a violência da faca, por exemplo, é o cara que não teve grana para ter uma arma. Então tá com a faca. Exatamente. O problema está em na intenção de quem tem a arma, né? Entendi. O problema não é a faca, não é o revólver, não é o fuzil. Se botar um fuzil na minha mão, não vou atirar ninguém. E acaba meio... Os caras da favela arrumam um jeito de ter um fuzil. A gente está oferecendo agora no mercado aqui uma proposta, né, em acordo com unidades militares, daqueles militares que estão deixando o serviço militar, fazendo um curso conosco, exatamente do GPCI. O GPCI ganhou o mercado, né? Graças a Deus a gente está bem pra caramba aí. Que legal. Bem de nome, né, cara? Mas só olha só que interessante. Isso é mais no Rio de Janeiro ou está no Brasil todo? É mais no Rio de Janeiro, mas estamos no Brasil inteiro. A gente oferece para o Brasil inteiro. Inclusive, levamos para Abu Dhabi também. Há pouco tempo atrás, levamos a Abu Dhabi. Eu estou voltando para lá agora em abril, para esse projeto também. Mas aqueles que saem de serviço militar obrigatório depois de 1 ano ou de 8 anos, de 8 anos eles têm uma pecuniária lá que eles recebem e tal, e a gente está direcionando o investimento desses caras que saem do serviço militar para poderem entrar na segurança privada. O que acontece? Esses caras são os caras mais aliciados pelo tráfico. Pô. O cara está saindo do serviço militar, o tráfico vai direto nele lá. Já tem uma experiência com arma. Com 80% dos caras que tomam conta de boca de locais de tráfico de droga no Rio de Janeiro são ex-militares. Que loucura, hein? Então, é um negócio seríssimo. A gente está agora com uma parceria com o governo, né? Aliás, com o Exército, a gente está tentando trazer da PE, do paraquedista, né? Da Brigada Paraquedista, tanto do Fuzileiro Navais quanto da Brigada Paraquedista do Exército Brasileiro, e da PE. A princípio, estamos trabalhando com esses setores, mas vamos tentar ampliar o máximo possível para trazer todo mundo do serviço militar a opção de sair do serviço, poder aprender, né, se formar um vigilante e entrar na segurança privada, que já tem uma vantagem competitiva, né? São pessoas que já estão ali naquele meio treinadas, preparadas, né? Claro, então, devia ser meio que uma introdução meio que automática no mercado de trabalho, mas aí vem um outro problema social que é complicado abraçar tudo, né? Mas a gente tem condições de oferecer uma grande oportunidade, porque esses profissionais eles já saem colocados no mercado. A segurança privada hoje no Brasil é o maior contingente que a gente tem, é 500 milhão, com 500 mil vigilantes no Brasil. E isso explodiu desses anos para cá, porque quando eu morava aí, eu fui embora do Brasil em 2004, e já era um negócio assim, segurança privada já era um negócio assim astronômico, com câmera e vigia. Porra, vigia de rua. Os caras vinham batendo na tua porta, falavam, eu tô aqui e tal, e você paga o cara, e o cara ficava fazendo rondinha lá e tal. Assim, desse nível até as grandes empresas de segurança. E isso, com o aumento da violência e tudo, deve ter triplicado mais até desde que eu fui embora, né? Porque, na verdade, segurança é um excelente negócio, né? É um negócio necessário para muita gente, para cada vez quanto mais você tiver o desenvolvimento tecnológico, né?
em todas as áreas, tecnológico, no treinamento dos vigilantes, como também no armamento que eles conduzem, no apoio de segurança eletrônica que eles têm. Hoje, por exemplo, nos shoppings, aeroportos, em qualquer lugar que você entra, não tem um local desse que você entra, você não tem um reconhecimento facial. Você chega, você é reconhecido. Você entrou no shopping, em qualquer lugar que você entra, lá o reconhecimento facial, comparado diretamente se você parece ou não com algum bandido que tem algum histórico qualquer. É interessantíssimo. E o treinamento, hoje em dia, quer dizer, o GPC nós estamos conseguindo conquistar cada vez o mercado, porque é um treinamento que amplia essa visão para o preventivo e traz uma defesa pessoal mais consciente, mais elaborada, né? Com essa minha expertise de tantos anos, juntando isso com o Helder Andrade. Acredito que nós dois tivemos uma vantagem no mercado, por ele ser um cara tão bom no que ele faz, né? A referência da segurança privada, né? Ser ele, esse conhecimento, e eu tendo tido tanta experiência, tanto tempo de treinamento, né, me aprofundando na autodefesa, na defesa policial. Então, quando juntou essas duas partes, e nós temos 10 anos de mercado, estamos com 10 anos de mercado, estamos na frente de todo mundo. Quem está chegando agora querendo falar do assunto, tem muita gente falando nisso aí. A gente entra em licitação, sempre tem um ou dois aí querendo cobrar, sei lá, 1/10 do valor que a gente cobra. Sim, mas não sabe no que está se enfiando nem o que está fazendo, né? Exatamente, mas quando a gente vai conversar com o cara, fala, irmão, tudo bem, conversa com ele primeiro, depois a gente conversa com você. Vamos só ver a diferença, né? Claro, tá certo. Só depois vamos ver, né? Em um minuto, juro por Deus, em 1 minuto a gente está começando a conversar qualquer segmento dessa área aí, da competência que a gente tem para oferecer. E o diferencial está, na verdade, no resultado. Na Supervia, que é o nosso cliente, foi 400% de melhoria em termos de feedback dos clientes, 400%. Que legal. A Supervia era um problema, que era o sistema de trem, né, o sistema ferroviário do Rio de Janeiro era um problema. A gente, o serviço que é oferecido pelos vigilantes da Supervia é espetacular. E todos, para trabalhar na Supervia, tem que ter GPCI. Lá é obrigatório. É muito legal. E aí volta aqueles 7 passos lá, os 7 steps, que às vezes só conversar, o cara só saber se aproximar e ter um diálogo com a pessoa, já encerrou o problema, né? Do que colocar um cara completamente despreparado, que vai chegar lá e vai aumentar, vai escalar o problema e vira uma situação que não precisava ter acontecido. Exatamente. Esse é o segredo, né? Você não quer ter problema, então o que a gente faz? A gente treina esses profissionais para serem administradores de conflitos e problemas. O que é administrar? É criar atitudes preventivas, né? Ele tem que procurar alicerçar aquele trabalho dele com medidas de atitude preventiva para que os problemas não aconteçam, para as crises não aconteçam, para que os conflitos não aconteçam. Então, ele usa o papel e caneta, que são as principais armas do vigilante, para identificar as possibilidades e atuar de uma forma preventiva. E é bem legal, porque esse treinamento onde a gente fala dos níveis de força, para cada nível de força, são horas de teoria, de conceitos, o cara tem que entender. Para poder estar preparado. E não é só preparado para agir naquele nível determinado. Ele tem que saber identificar que horas ele vai usar o nível. São 40, vamos lá, são 40 horas de treinamento básico, mais 40 horas de treinamento avançado, para o cara decidir em fração de segundo. Exatamente. E é aí que faz a diferença todo o treinamento, porque o cara tem meio segundo para tomar uma decisão e baseado no treinamento ele toma a decisão correta, né? Exatamente. Ele tem que estar com o livrinho embaixo do braço. Onde é que ele trabalha? Qual é o posto de serviço? Qual é a sua autoridade? Qual é a sua função? Tudo isso tem que vir ao caso. Então é um negócio bem complexo. Esse negócio de segurança privada é um segmento bem interessante. E acredito que nós, no jiu-jitsu, né, como temos uma autodefesa privilegiada, essa defesa pessoal greciana, que realmente foi um privilégio que nós tivemos, nós deveríamos todos, né, aprender a defesa pessoal, a autodefesa, através de uma metodologia que nos aproximasse do conhecimento da segurança como matéria, né? E não simplesmente eu sei me defender.
Sim. Não, ninguém me dá um susto. Eu saio de gravata. Não é por aí. O interessante é tentar não chegar na gravata, né? Exatamente. Qual é o nível de força de uma gravata? Qual é a intenção de uma gravata? O que eu posso fazer numa gravata? Eu posso quebrar um braço, eu posso desmaiar, eu posso quebrar uma cabeça, né? Claro. Qual tipo de reação que eu vou usar? Então, isso tudo, né, com consciência, é mais fácil. Porque é fácil julgar o policial quando o policial fez uma cagada, né? O policial passa do ponto com alguém, todo mundo julga. O cara exagerou. Mas, bem, cara, o lutador também teria que ter esse discernimento, né? De usar o nível de força exato naquela circunstância. Será que usou exatamente aquilo ali? É complicado. E falar é outra ciência, né? Pô? Falar é outro problema. O castigo é de acordo com o insulto. Não, porque, na verdade, o insulto, por exemplo, o insulto, ele não existe. A ofensa, ela é uma escolha, né, bicho? Se você se ofende ou não, pô. Ninguém consegue te ofender se você não quiser se ofender. É verdade. Né? O Sérgio Malandro fala muito bem, né? Qual é a melhor resposta? A melhor resposta para tu não brigar nunca é então tá. Então tá. Pô, por um segundo eu achei que você ia falar glu-glu. Então tá. Então tá, como é que tu vai brigar com o cara? Então tá, pô, acabou a briga. Acabou, é verdade. É verdade. Ó, em defesa do meu argumento, o glu-glu também. Você vai olhar pro cara, você vai falar um monte de merda pro cara, o cara vai falar um monte de merda pro cara, o cara vai olhar pra você e falar assim, glu-glu, você dá risada e vai embora, pô. Mas é aquele negócio, o glu-glu pode ser visto como ironia, como... Não, com certeza, entendeu? Agora o então tá vai fazer o quê, né? Então tá, concordou contigo, né, de tudo, né? Já era, né? Acabou a história. Então tem mil técnicas para você evitar a situação. E falar, essa ciência de falar, na verbalização, é interessante, porque tem gente que não nasceu com a habilidade de falar, né? E os gatilhos são muito variados, né, meu irmão? Você pode, de repente, estar numa situação, até falando direitinho, que resolver, o cara te dá uma provocada numa fragilidade tua qualquer, fala de um assunto que você não tem muito controle, você já perde as estribeiras. Fala, minha mãe é o máximo. E completamente perde o controle emocional também e acabou, né? Exatamente. É o gatilho. É verdade. Olha, complicado. Pô, foi uma aula, né, cara? Não, mas é muito legal. Pô, e é aquilo que a gente falou no comecinho. É um projeto que tá aí, tá rolando, tá fazendo a diferença e a gente não sabe que tá rolando, né? E vou te falar, o que é interessante é o seguinte, você está falando um negócio bem bacana, que é legal dessa exposição para a gente, mas a gente falando assim parece um negócio super teórico. Nem não é prático. A nossa vantagem competitiva no mercado é que a gente desenvolveu um sistema de treinamento, não foi uma proposta teórica de conceito e jogar um livro e pronto, acabou. Treina as pessoas. Treina mesmo, bota lá a prática. Você vai levantar, você vai aprender a ficar em pé, qual é a melhor base, qual é a melhor posição. O que é posicionamento superior? Primeiro nível de força, então tu vai ficar muito bom em posicionamento superior. O que é ficar em base, ficar em pé, ficar parado? Eu tenho que olhar para você e dizer, olha, a gente bota o cara parado no meio de um grupo e fala assim, vem cá, passa essa sensação de segurança? Não, então vamos melhorar a postura. Barriga para dentro, peito para fora, pés paralelos. Essas coisas. É a teoria que vem com a prática, né? Para você poder aplicar o que você está tentando fazer. Exatamente. Qualquer, sei lá, você vai aprender jiu-jitsu, é assim também. Você tem a teoria de cada movimento para aquele movimento funcionar. E eu estou trazendo legal, porque no mundo inteiro, para todos os meus afiliados, não só os afiliados, meus amigos, porque, na verdade, meu irmão, eu estou usando a seguinte teoria, eu vou fechar aqui com uma parábola interessante que é a pessoa refletir aí, né? Meu pensamento tem sido bem esse aí, cara. E eu acho que é por aí que a gente tem que avaliar. Um fazendeiro participou de uma competição de milho, né? Ele tinha o melhor milho e tal, e ganhou a competição. E quando terminou a competição do melhor milho, ele ganhou uma grana, ele pegou as sacas das sementes do melhor milho dele e distribuiu para todas as fazendas em volta da fazenda dele. Aí o cara que estava lá julgando falou, vem cá, você está maluca? Você acabou de ganhar uma competição dessa? Seu milho é o melhor que tem.
você vai dar essa semente para as fazendas em volta da tua? Ele falou, meu irmão, que é o seguinte, o vento venta de todas as direções. Para polinizar a minha safra, eu não quero saber, eu não quero correr risco. Então, se as minhas fazendas em volta da minha, todas elas tiverem milho bom, de onde ventar eu estou garantido. Agora, eu não sei se nas outras o vento bate lá da mesma forma. Então, quer dizer, você conseguir fazer com que todo mundo do mercado que fala de jiu-jitsu, ou dá aula de jiu-jitsu, que fala de defesa pessoal, tenha uma abordagem coerente, boa, bacana, te preserva, porque se o cara tem uma experiência ruim numa academia de jiu-jitsu, seja ela qual for, a experiência dele é com jiu-jitsu. Então, ele não vai voltar a procurar a tua. Claro. Né? Se o cara ensina defesa pessoal mentirosa, falsa, errada numa academia, ele destrói a tua, ele destrói o teu conceito. Né? É a irrelevância da maioria, quando a minoria está fazendo merda. Então, é importante que a gente divida o conhecimento e realmente passe o máximo que puder para as pessoas poderem estar melhor preparadas para representar melhor o nosso esporte. E eu acho que o jiu-jitsu está crescendo muito, sem dúvida nenhuma, acho que é a arte marcial que mais cresce no mundo hoje, né? Então, populariza... E a autodefesa está ficando cada vez mais necessária, por quê? Porque a faixa etária está mais velha. Isso. O público é bem mais velho. E eu acho que populariza uma coisa que era que há 10, 15 anos atrás, de repente, não seria tão simples de entender, ou da pessoa mesmo abraçar a ideia e se dedicar para poder fazer dar certo, né? E o negócio é isso que você falou, dedicação, porque dar aula, ser treinador de jiu-jitsu esportivo não é difícil. Ser professor de jiu-jitsu com uma arte marcial completa, de defesa pessoal, etc., é complicado. O cara tem que meter a mão nos alunos. Não tem negócio de vai com ele ali, faz 3 minutos, não tem? Você vai ter que botar a mão, sentir, preparar, desenvolver o trabalho. É bem bacana. E cobre todas as áreas, né? Porra, o professor acaba sendo o psicólogo, o meio médico, porra, tudo, né? Que vai... Tem que fazer primeiros socorros, tem que saber atender, então tem que ser meio médico mesmo, tem que fazer psicologia para entender a psicologia do ensino, para saber reconhecer a necessidade individual de seus alunos, ele tem que ser um pouco psicólogo, sim. É verdade. Então, quanto mais cursos o cara puder fazer nessas áreas, melhor ele vai ser. Educação física, mais psicologia... Mais preparado ele vai estar também, né? Lógico, é por aí. Então, beleza. Entendeu, casca grossa? Não é só bater no ele tá ali só pensando em quem que ele vai dar a próxima porrada. Ele tá lá assim, não, porra, psicologia é o caralho, meu irmão. Aqui olhou... Daqui a pouco eu aprendo essa psicologia. Tem tempo. Casca grossa ali tá bravo, tá pensando, não, porra, amanhã eu vou em Londres. Ele já tá no rolo do sábado lá na academia. Quem que eu vou pegar? Vou aproveitar aqui, então, só falando com o negócio de psicologia, o Kion tem uma boa lá que ele conta, né, cara? Lá na academia, quando ele estava com uma rivalidade com o cara lá na academia. Conta aí, se tinha uma rivalidade com o cara lá na academia, que eu botei vocês dois para treinar até um desistir. Pô, é verdade. Essa aí, pô, tinha um moleque muito bom na academia, mesmo nível, a galera. Aí ele falou, pô, agora vai ver de vez em quando bater uma loucura dessa nele, ele fala, pô, vocês dois aí, treinar até um pegar alguém. Sabia que, meu irmão, que era difícil, os dois estavam mortos já. Aí ele vira, fala, pô, agora acabou o treino de competição, vocês dois aí continuam o treino aí. E eu achei que ele ia ficar lá assistindo, né? Ele pegou as coisas dele, foi embora e falou, aí, amanhã vocês me contam. Amanhã me conta. Aí eu falei, porra, com ele assistindo é mais fácil. Porra, sem dúvida, né? Mas ele vai saber amanhã, não tem como desistir, não. Mas o mais legal é que vocês não me contaram quem desistiu, entendeu? E isso aí foi exatamente o respeito mútuo, né, cara? E você entendeu naquela hora ali que não tinha holofote naquela hora para o treino de vocês. Era uma coisa que era muito mais por dentro de cada um do que querer mostrar serviço para alguém que está ali vendo, né, meu irmão? E você mandou muito bem, vocês dois ali. Então, muito legal isso, né? Acho que isso é boa mesmo. Muito legal. Uma coisa que não tem nada a ver com a situação, mas o sentido é o mesmo. O ano passado, no finalzinho do ano, a professora da minha filha tem 8 anos, né? E no finalzinho
do ano dela lá, a professora mandou uma notinha pra gente, falando assim, eu só queria ter a oportunidade de mandar essa notinha, porque a Liv, ela é uma criança ótima, ela sempre ajuda as crianças, ela ajuda as amiguinhas com tarefa, ela tá sempre tentando brincar com alguém, e aquela criança que não tá tão bem hoje, ela fala, e eu noto que ela faz isso até quando eu não tô olhando. Legal. Que é a parte legal da coisa, porque ela não tá fazendo pra tentar impressionar a professora, né? Que era o caso ali, né? Tipo, pô, vocês vão se pegar sem eu estar aqui, e aí depois vocês me contam o que aconteceu, né, porra? Porque pra querer impressionar, muda tudo, né? Muda o emotivo, muda a razão. E depois nem perguntou, né? Nem sabia. E aquele negócio, se o cara preparar um cara para ser campeão, ele tem que ser campeão dentro dele, não é campeão para os outros, né? Ele tem que ser campeão dentro do coração dele, ele tem que estar ali sabendo que é o que ele quer, pô. Entendeu? Então, ele já é campeão de chegar lá. Ele chega lá, ele vai ganhar. Se ele vai levar medalha de campeão ou não é nem o mais importante, porque ele está preparado para isso. Né? Ele está indo lá para fazer o dele. Né? Então, por aí. Pô, olha, que prazer, que bacana que foi isso, né? Porque é aquilo que eu falei no comecinho, né? É uma coisa que acontece, faz uma diferença absurda. Provavelmente alguém já foi, vamos supor, afetado, né, por essa mudança de comportamento do policial, do vigia, do segurança, não sei o quê, e nem percebeu, que aí volta o jiu-jitsu invisível, né? Tipo, aconteceu ali e não teve alarde. Uma coisa engraçada do jiu-jitsu invisível, eu fiz uma aula com o Rickson ano passado, e já assim, da mensagem que chegou de texto, que já é surreal, né? Eu falei, caralho, o Rickson Gracie, né? Porra, cara, é o Rickson, caralho. E aí eu falo com o cara, então, porra, então. Aí ele virou pra mim, primeiro ele perguntou, queria saber quais eram as minhas intenções, né? Tipo, você tá treinando pra algum campeonato? Eu falei, não, porra, eu sou faixa azul, não sei bosta nenhuma, eu quero aprender o básico, o teu básico, eu quero que você me ensina, e eu vou levar isso comigo pra vida, porra. É legal demais, é o básico da raiz ali, beber da porra da fonte, e eu vou levar aquele básico comigo. Eu falei, é isso que eu quero. Ele falou, não. Aí, antes, a outra pergunta era o seguinte, ele disse, se você quiser aqui só tirar uma foto, cara, não precisa fazer essa, você pode vir aqui só tirar uma foto com você. Eu falei, não, porra, eu quero a aula. Não, então vem. Aí ele fez assim, você imagina o que tem de gente que deve marcar aula com o cara só pra poder bater aquela foto, né, cara? Porra, o Instagram ali bomba com... Porra. Falei, não, eu quero a aula. Ah, bom, então tá. Aí ele virou e fez assim, então, meu irmão, vai ser um prazer pra mim te mostrar o que é o jiu-jitsu invisível. Eu falei, caralho. E ele é foda, né? Porra, cara. Começamos com a respiração e vai até eu respirar certo, puxa lá dentro, solta e não mexe aqui, não sei o que. Eu não começou 40 minutos ali só tentando acertar a respiração. Ele falou, porque se você não respirar direito, nada do que eu vou te ensinar depois serve. Eu falei, tá bom, então vamos lá, passo a passo. E o jiu-jitsu invisível, que é aquela coisa de evitar ou de mover sem o estardalhaço e vamos ser eficiente mentalmente e fisicamente, né? É isso aí. É bem complexo, né, bicho? Né? O negócio é simples, mas não é fácil. Com certeza. Vamos nessa, então? Vamos nessa. Ó, obrigado pela oportunidade. Não, obrigado você pelo... Obrigado você. Olha que mal educado, ele saiu sem falar tchau. Porra, maravilha falar tchau. Porra, tem jeito, viu? Desistiu. Mas olha, foi um prazer, pô, uma honra e e agradeço a oportunidade, foi nossa de poder ouvir a lição e todo esse trabalho bacana que tá rolando aí. Estou à disposição quando precisar, é só ligar. Vamos fazer de novo. Vamos, com prazer. Se quiser fazer inglês também, tu faz inglês também, pô. Pô, é legal. Ó, era bem legal. Eu não preciso pôr legenda. Com certeza. Se quiser fazer inglês, fala próximo inglês. A gente fez uns programas com tem um cara que faz breakdown de MMA aqui, que é o Robin Black. Inclusive, ele é o narrador, o comentarista do Bellator. E ele é o cara que faz o UFC no Canadá. Ele cobre o UFC no Canadá.
E a gente fez em ele não sabe, ele tá apertando alguma porra do negócio lá que ele fica ligando e desligando a câmera. E aí eu fiz em inglês e eu fiz uma entrevista com o Brandon Gibson, que é o técnico do Joe Jones, o striking coach lá do Jackson's MMA. E é em inglês. Eu falei, eu vou botar uma legenda lá, boto um caption, um subtitle em português e vai ficar. Eu fiquei 3 horas na frente do computador, digitando. Eu olhei, tinha 6 minutos do negócio. Então... Porra, é complicado mesmo. Eu vou postar, acho que o próximo, vou postar um curso de inglês para os nossos ouvintes, e aí não bota legenda na porra do vídeo. Vou te falar, English for specific purpose. Esse é o curso. Specific purpose. English for specific purpose. Então a gente pode fazer. É o curso pra desenvolver. Vamos marcar de fazer um em inglês, então, também, que fica bem bacana. Vamos fazer um em inglês, filho? Vamos. Tem que aprender inglês antes. Pô, aprender inglês? Então, gente, vamos nessa aqui. Ó. Um abração, fera. A gente vai fazer outro. Provavelmente no fim de semana a gente tem mais um aí. E, Silvio, um grande prazer de novo. Obrigado pela oportunidade e por compartilhar o conhecimento aí e toda essa... Obrigado a você. Prazer falar com vocês. Gente, maravilha. Um abraço. Vamos nessa aí. Beijo, Beijão, tio.